Caso Isabela Nardoni. Justiça avalia pedido de Ana Carolina Jatobá, madrasta de Isabela, para o regime aberto. Ela depende do exame de Rorschach. Jatobá cumpre pena desde 2017 em regime semiaberto. Seus advogados pediram à Vara de Execuções Penais a progressão para o regime aberto, em que ela poderia trabalhar durante o dia e dormir na casa do albergado. A Justiça determinou a realização de exame criminológico, então houve análise de psicológico, psiquiatra e assistente social, além de avaliação do comportamento de Ana Carolina ao longo da prisão. Essas análises indicaram ser possível a progressão de regime. Condenada a 26 anos e 8 meses de prisão pelo assassinato de sua enteada Isabela Nardoni, de 5 anos, ocorrida em março de 2008 e presa em Tremembé, no interior paulista, Ana Carolina Jatobá, de 39 anos hoje, vai ter seu pedido de progressão de pena para o regime aberto analisado pela Justiça de São Paulo. Foi o que decidiu na terça-feira o Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Relembrando um dos casos mais emblemáticos do jornalismo criminal, Ana Carolina Trota Peixoto Jatobá morava com a família em um prédio na zona norte de São Paulo até a noite de 29 de março de 2008, um sábado. Aos 24 anos, estava casada com Alexandre Nardoni, bacharel em Direito de 29 anos, com quem tinha 2 filhos, um de 3 anos e outro de 11 meses. Moravam em um apartamento no 6º andar do edifício London, um prédio de classe média na rua Leocádia, onde periodicamente recebiam Isabela, filha de Nardoni, com a primeira mulher dele, coincidentemente também chamada Ana Carolina. A única diferença de grafia é um N a menos. Aos 5 anos, Isabela morava com a mãe e fazia visitas ao pai. Naquele último final de semana de março de 2008, Isabela estava com o casal e no sábado à noite a família foi ao mercado. Passava das 23h45 quando o porteiro do edifício London ouviu um barulho no jardim interno do prédio. Foi até lá e encontrou Isabela caída, ainda viva. Foi acionado socorro, mas a menina morreu cerca de 50 minutos depois. A hipótese de queda acidental logo foi descartada porque havia sido feito um buraco na rede de proteção da janela pela qual a menina caiu. O assassinato de Isabela Nardoni foi um dos crimes mais chocantes da história recente do Brasil e ainda permanece lembrado pela sociedade. Irmãos de Isabela Nardoni contaram que viram o pai jogá-la pela janela. Psicólogas especializadas em entrevistar crianças testemunhas de crimes ouviram os meninos e, durante o processo de entrevista, uma das psicólogas perguntou a um deles onde Isabela estava e ele respondeu que o pai a havia pegado e jogado pela janela e que ela se tornara um anjinho. O promotor Sembranelli decidiu não usar os depoimentos dos irmãos de Isabela no julgamento porque estava preocupado com o impacto que isso poderia ter sobre eles no futuro. O promotor levou em consideração o risco de que os irmãos de Isabela Nardoni pudessem carregar o peso emocional de ter ajudado a condenar seus próprios pais quando se tornassem adultos. Mesmo sem usar o testemunho das crianças, o promotor conseguiu condenar Alexandre Nardoni e sua então esposa, Ana Carolina Jatobá, pelo assassinato de Isabela. Alexandre recebeu uma sentença de 31 anos e 1 mês de prisão, enquanto Ana Carolina foi condenada a 26 anos e 8 meses. A justiça considerou o fato de que Alexandre, sendo pai da vítima, consistia em agravo na pena. Relembrando o caso, foi determinado que Ana Carolina enforcou Isabela enquanto Alexandre cortou a tela de proteção do apartamento e jogou o corpo da própria filha. O apartamento estava localizado no 6º andar do edifício London, na Vila Mazei, zona norte de São Paulo. Nardoni afirmou que um ladrão poderia ter entrado no prédio e jogado sua filha, mas essa versão também foi descartada. A investigação concluiu que, após uma discussão, Ana Carolina asfixiou mesmo Isabela. Depois, o pai a teria lançado pela janela. Em março de 2010, os dois foram condenados pelo júri popular. O casal cumpre pena em presídios do Tremembé, no interior de São Paulo. Ana Carolina, na penitenciária Santa Maria Eufrásia Pelletier, conhecida como P1, onde esteve também foi colega de cela de Suzane Richthofen, Elise Matsunaga e Ana Flávia Gonçalves. E o marido cumpre pena na penitenciária Dr. José Augusto César Salgado, a P2. Em julho de 2017, Ana Carolina conseguiu a primeira progressão de regime.
Até então cumpria pena em regime totalmente fechado e a partir dali foi autorizada a trabalhar e passou a ter direito a 5 saídas temporárias por ano. Deixou o presídio pela primeira vez no feriado de 12 de outubro de 2017, ironicamente, Dia das Crianças. Agora, Ana tenta obter a progressão para o regime aberto. O pedido foi apresentado à Vara de Execuções Penais, que 5 meses após recebê-lo, exigiu um novo exame para decidir se concede ou não. A defesa dela recorreu ao Superior Tribunal de Justiça, pedindo que a exigência desse exame fosse anulada. E na última terça-feira, o tribunal deu razão a ela. A 5ª turma do STJ ordenou que a Justiça decida se concede ou não a progressão para o regime aberto sem exigir esse novo exame. O exame de Rorschach manteve Suzane Richthofen em regime fechado por muito mais tempo do que o habitual. No regime aberto, Ana Carolina poderia trabalhar durante o dia e dormir na casa do albergado. A apreciação deverá ser feita pelo juízo com base nos elementos constantes nos autos, independentemente da realização do teste de Rorschach. Mas o que é o teste de Rorschach? Utilizado em avaliação psicológica, o teste usa cartões com manchas de tinta para examinar características da personalidade e o funcionamento emocional de uma pessoa. O paciente observa o material e responde perguntas sobre o que vê. Nós conversamos com a perita Daisy, que esteve no momento das avaliações de presas como Flor de Lis, por exemplo, na equipe, enquanto foi avaliado seus exames psicológicos e psiquiátricos. E ela nos explicou um pouquinho melhor sobre o exame de Rorschach. Olá, eu sou Daisy Gomes, psicóloga jurídica, e vim aqui hoje falar para vocês a respeito do teste de Rorschach. O que é o teste de Rorschach? O teste de Rorschach é um dos mais famosos testes psicológicos projetivos do mundo. Os psicólogos se utilizam do teste de Rorschach para examinar características da personalidade e o funcionamento emocional do paciente ou do avaliado. Esse teste é frequentemente empregado para detectar padrões de pensamento subjacentes e diferenciar as disposições psicóticas e não psicóticas no pensamento de uma determinada pessoa. Esse teste de Rorschach ou pranchas de Rorschach também é usado em casos forenses e de guarda de menores, bem como para fazer avaliação de um grau geral de adaptação de uma pessoa à sociedade. Portanto, esse teste das pranchas de Rorschach, ele é de suma importância na avaliação da personalidade de um indivíduo. Consta nos autos que no curso da execução de Ana Carolina, a madrasta da criança, o juízo de 1º grau condicionou a apreciação do pedido de progressão de regime à realização do conhecido teste de Rorschach. Posteriormente, o TJ chancelou a referida decisão. O Ministério Público se manifestou no sentido de que a própria comunidade científica considera o exame inadequado. Ao analisar o pedido, o ministro Messô Azulay Neto, relator do caso, destacou a inconsistência do teste de Rorschach. Asseverou ainda que o exame criminológico da condenada foi favorável à progressão. Não importa que o crime é horrendo. O que eu penso sobre o crime ou o que os outros pensam, pouco importa. O que importa é o que a lei determina e é o que está sendo cumprido. De fato, é assim. Nesse sentido, deu provimento ao recurso para determinar que o juízo da execução penal aprecie a progressão da apenada ao regime aberto, com base nos elementos constantes nos autos, independentemente da realização do teste de Rorschach. O colegiado, por unanimidade, acompanhou o entendimento. Vamos à linha do tempo do caso. Em abril de 2008, a Justiça decretou a prisão temporária do casal acusado pela morte da menina Isabela Nardoni. Ainda em abril, 4 dias depois, a Justiça suspendeu o sigilo no inquérito que apurava a morte da menina. Em 11 do mesmo mês, um habeas corpus concedido ao pai e à madrasta os fizeram aguardar as investigações em liberdade. Em maio do mesmo ano, 2008, a Justiça decretou a prisão preventiva do pai e da madrasta de Isabela Nardoni. Em maio ainda, alguns dias depois, o TJ manteve a prisão preventiva de Alexandre e Ana Carolina. Dias depois, uma liminar foi indeferida pelo STJ e o pai e a madrasta permaneceram presos. A Justiça rejeitou vários habeas corpus para a soltura do casal. E apenas 7 meses depois, dia 3 de novembro de 2008, ficou decretado
que eles iriam enfrentar o tribunal do júri. Um ano depois, Roberto Podival assumiu a defesa dos acusados. Um mês depois, a defesa do casal apresentou uma petição que solicitava um novo laudo de DNA. Em 5 de outubro de 2009, a Justiça de São Paulo proibiu a venda de livros sobre a morte de Isabela Nardoni. E em 5/3/2010, o ministro do STF negou liminar em habeas corpus de Alexandre e Ana Carolina, pretendendo trancar a acusação de fraude processual contra o casal Nardoni. Defesa não conseguiu habeas corpus no STJ. O primeiro dia de julgamento ocorreu em 22 de março de 2010. Cerca de 2 anos após a morte de Isabela, o júri foi formado por 4 mulheres e 3 homens. Defesa e acusação contaram com 16 testemunhas no total, sendo 11 de defesa, 2 de acusação e 3 em comum. Outras 7 testemunhas foram dispensadas. Após 5 dias de julgamento, o juiz Maurício Fossen fez o pronunciamento que foi transmitido por diversas redes de televisão ao vivo, somente através de locução. O júri considerou o casal culpado por homicídio triplamente qualificado, pela menina ter sido asfixiada, considerado meio cruel, não ter tido chance de defesa por estar inconsciente ao cair da janela e pelo fato de o homicídio ter sido cometido com a finalidade de ocultar a prévia agressão e também fraude processual. Por decisão do juiz, eles não puderam recorrer da sentença em liberdade para a garantia da ordem pública. O advogado Roberto Podival recorreu na sentença logo após a sua leitura pelo juiz Maurício Fossen. O mesmo juiz, 10 dias depois do julgamento, negou o pedido de recurso para um novo julgamento por júri popular e a anulação da condenação. Argumento defendido pela defesa com base no período anterior do caso, a mudança no Código do Processo Penal, que extinguiu o chamado protesto por novo júri. O juiz seguiu a interpretação de que a alteração da legislação é aplicável para todos os casos, inclusive os anteriores. Ana Carolina Cunha de Oliveira, mãe de Isabela, lutou por justiça pelo caso, mas sempre de modo muito discreto, como permanece sendo até hoje. Isabela de Oliveira Nardoni, nascida em São Paulo em 18 de abril de 2002, era filha de Ana Carolina e Alexandre Nardoni. Ana Carolina engravidou de Isabela aos 17 anos. A notícia da gravidez não foi bem recebida por Alexandre, pois na época ele tentava ingressar na faculdade de Direito. Nardoni separou-se de Ana Carolina quando Isabela tinha apenas 11 meses. Em acordo jurídico, foi definida a pensão alimentícia mensal de R$ 250 e o direito a 2 visitas por mês quinzenalmente. Na época da morte, Alexandre Nardoni vivia com a madrasta da menina, Ana Carolina Jatobá. Nardoni deu várias versões para o ocorrido com sua filha na trágica noite. O Instituto Médico Legal apontou indícios de asfixia anteriores à queda da menina. Os legistas teriam duvidado até mesmo de que a menina tivesse caído por conta do baixo número de fraturas em seu corpo. Neste dia, os 2 advogados do pai da madrasta ficaram por cerca de 3 horas no distrito policial para acompanhar o caso. Após isso, um dos advogados revelou para a imprensa que a madrasta teria perdido as chaves poucos dias antes do crime. Os advogados disseram que cabia à polícia apontar provas que incriminassem seus clientes e não a eles. Eles pediram à imprensa que poupassem o pai e a madrasta, pois eles estariam sofrendo muito e poderiam sofrer ainda mais com o assédio. No mesmo dia, os peritos disseram que Isabela caiu de lado e fraturou o pulso. Ela tinha marcas no pescoço e manchas no pulmão. O delegado responsável disse que a morte seria investigada como homicídio, pois a tela de proteção da janela foi cortada. Haviam marcas de sangue no quarto da criança, o que, segundo o delegado, reforça a tese de que ela foi agredida antes de ser jogada. Manchas do corpo de Isabela também no chão, ao lado do sofá, deram o mesmo indicativo. Dia 2 de abril, Ana Carolina Oliveira saiu na companhia do namorado após prestar depoimento. Depois de seu depoimento, o delegado titular disse que solicitaria nova perícia no carro e no apartamento do pai da menina, afirmando: nos dias dos fatos, o perito com pressa, muita gente em cima, pode ter passado alguma coisa despercebida. No entanto, o titular confirma que 2 depoimentos relatam gritos de uma criança em desespero. Estes depoimentos foram depois descartados pela polícia, pois o momento da ocorrência dos mesmos não se encaixava na cronologia do crime. Uma das vizinhas que declarara ter ouvido esse grito, Geraldo Afonso Fernandes, testemunhou pela defesa. O delegado afirma que havia 3 pontos, em sua opinião, que estavam mais nebulosos: a ausência de arrombamento na casa, o fato de que não faltava nada entre os pertences do casal e, finalmente, nenhum indício de que alguém estranho tenha estado no prédio, que foram intrigantes.
Calil Filho admitiu também a possibilidade de a madrasta da menina, Ana Carolina, não ter ficado esperando no carro, como relatado pelo pai em depoimento à polícia. Perto de o caso completar 30 dias da conclusão do inquérito pela polícia, importou saber quem havia adulterado o local do crime para tentar transformá-lo de cena de homicídio em cena de latrocínio. O promotor designado para o caso, que tem acompanhado as investigações desde o início, afirmou que as provas indicavam claramente que a cena do crime havia sido alterada. Tentaram maquiar a versão verdadeira. Tentaram remover as manchas de sangue e até conseguiram remover algumas, mas os equipamentos da perícia modernos captaram a alteração, explicou, afirmando que essa remoção quase prejudicou a perícia. Em depoimento, pai de Alexandre Nardoni, o advogado tributarista Antônio Nardoni e sua filha, Cristiane Nardoni, negaram terem limpado a cena do crime. Desde que Alexandre e Ana Carolina foram condenados, os filhos do casal passaram a viver alternadamente com os avós maternos e paternos.